Olá pessoal, boa tarde, não é? Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Estamos nesse exato momento começando mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. Pois bem, como nós já iniciamos ontem, eu quero dizer para vocês que durante essa semana nós vamos realizar os mais atividades do módulo 2, o resumo dos conteúdos do módulo 2. Lembrando, nós temos para finalizar o módulo 2, esses mais atividades, e o módulo 1, porque essas atividades eu havia deixado, como é só um resumo dos conteúdos do módulo, eu havia deixado para que nós fizéssemos no retorno das aulas. Tendo em vista a falta de previsibilidade desse retorno, ou provavelmente sua inviabilidade para este ano, eu estou adiantando agora esse material, para que nós não fiquemos com pendências ao final do ano letivo. Certo? Então, hoje, como nós temos aula de língua portuguesa, inglês e educação física, nós vamos hoje resolver o mais atividades de língua portuguesa do módulo 2. Essa semana vamos continuar os estudos com o módulo 2 até que nós terminemos esses mais atividades. Tá certo? Não se trata de uma interrupção do módulo 4, tá? É somente para a gente possa não deixar pendências ao final do ano letivo. Pois bem, esses mais atividades do módulo 2, que nós vamos iniciar a partir de hoje, eles estão disponíveis da página 82 até a página 86 do módulo 2, certo? Então eu peço a você que pegue já o seu módulo 2 e acompanhe. Se você não está com ele em mãos, pode pausar esse vídeo agora, tá? E pegar o seu módulo. E nós daremos continuidade à aula. Quando você retornar, você tira o pause e continua a aula, tá bom? Vamos lá. Aqui na página 82, nós, na primeira questão, temos assim. Veja só. Vou mostrar para vocês aqui a página, tá? Ó, mais atividades, a primeira questão e a página 82, tá bom? Vou ler para vocês. Primeira questão. Leve os atletas até a linha de chegada, utilizando o caminho com formas verbais que concordam com o pronome pessoal eles. Se é eles, está no plural. Eu não posso dizer assim, eles pegou. Eu tenho que dizer, eles pegaram. Não é isso? Pois bem, aí nesse quadro aqui, ó, né? A gente tem que levar esses atletas até a linha de chegada, passando por verbos que sejam empregados ao pronome eles, tá? No segundo, reescreva as frases substituindo o termo em destaque pelo termo que está entre parênteses. Lembre-se de adequar o verbo quando necessário. Na primeira frase, eu vou dar o exemplo da primeira, né, para que vocês não fiquem com dúvidas, assim como eu dei exemplo no número 1, e daí vocês vão basear-se para fazer as demais. Vamos lá. Aí eu tenho lá, na letra A, os alunos tiraram 10. E eu tenho que substituir os alunos por o aluno. Mas eu não posso colocar o aluno tiraram 10, porque o verbo tiraram está no plural e o aluno está no singular. Quando eu substituir os alunos, que são as palavras em destaque na frase, por o aluno, ao invés de colocar tiraram, eu vou substituir pelo verbo tirou. Ou seja, vai ficar o aluno tirou 10. Certo? Nas outras frases, vocês vão substituir e também adequar o verbo. Esse terceiro, vocês não vão precisar responder porque é uma questão oral. No quarto, nós temos aí um trava-língua, né? Que vocês bem conhecem, que é aquele trava-língua dos tigres.
E em seguida nós temos 3 questões. A, a B e a C. A questão A diz assim: o que fez os tigres tristes ficarem alegres? Tem no texto. A questão B diz assim: escreva nos quadros abaixo as combinações de letras que dificultam a pronúncia rápida do trava-língua. Essas combinações de letras não são as sílabas. Vocês vão somente colocar existem 3 combinações, ou seja, 3 pares de letras. 3 pares de letras, ou seja, se são pares, são 2 letras. Essas 2 letras são 2 consoantes, né? Que são postas antes das vogais, que dificulta a pronúncia na hora da gente falar um prato de trigo para 3 tigres. Enfim, né? Quando eu falei agora, eu já pronunciei somente nesse trecho eu falei do texto, eu já pronunciei palavras que possuem essas 3 combinações. Tá certo? Na letra C, a dificuldade de ler rapidamente esse trava-língua é causado pelos encontros consonantais ou dígrafos. Lembrando que os encontros consonantais são encontros de 2 consoantes. Só uma dica, tá? Leia a história em quadrinhos, né, a HQ, e responda as questões a seguir. Aí nós temos essa história em quadrinhos, que tem como título Suriá, a garota do circo. Em seguida nós temos letra A. Ao responder para Suriá, claro, tão animado, estendendo o som da letra A, tio Flip se mostra irritado por não querer abrir o pote, tranquilo, como se abrir o pote fosse uma tarefa fácil. Aí vocês vão ter que observar a forma como ele fala, né? E o seu comportamento. Na letra B, assinale a alternativa correta sobre a diversão citada pela Suriá. A diversão estava dentro do pote, ou a diversão é o esforço do tio Flip para abrir o pote. 6. Repita a fala do tio Flip, imitando o tom de voz usado por ele. Letra A. Que sílaba da palavra claro pronunciada com mais forças? Quando ele pronunciou a palavra claro, qual foi a sílaba que ele colocou mais força? Clá ou ro? A palavra claro é classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que a palavra oxítona é aquela palavra em que a sílaba tônica, ou seja, mais forte, é a última. A paroxítona é a penúltima. E a proparoxítona é a antepenúltima. Não podemos esquecer disso. Vamos agora para a questão 7, na página 85. Separe as sílabas, separem as palavras do quadro em sílabas. Depois classifique cada uma palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Observem que nós temos um bloco com as palavras, no outro bloco a separação em sílabas. Cada quadrinho desse representa uma sílaba da palavra. Os que têm 3 quadrinhos é porque a palavra tem 3 sílabas. Os que têm 2 é porque a palavra tem 2 sílabas. E na classificação, você vai dizer se a palavra é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona, certo? O 8º temos assim: leia as capas de livros a seguir e responda as questões. Em cada título de livro há uma palavra acentuada graficamente. Quais são essas palavras? Você vai observar nas 3 capas e vai escrever aqui nessa questão qual é a palavra e recebe acento na primeira capa, na segunda e na terceira. Vamos para a página 86, a última página da atividade. Qual é a posição, a letra B, qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? Com base em sua resposta, explique por que essas palavras recebem acento gráfico.
vocês vão observar se o acento dessas palavras é na última, penúltima ou na antepenúltima. E depois vão dizer por que elas recebem acento gráfico, certo? Para vocês tirarem algumas dúvidas com relação a por que elas recebem acento gráfico, você só vai dar uma olhada no módulo onde tem lá a acentuação gráfica e lá vai ter a explicação para você, certo? Esse bloquinho amarelo, quais são os itens que levam a palavra a receber uma acentuação gráfica, ou seja, um acento, tá bom? O nono, relacione cada palavra da esquerda com sua variação correspondente à direita. Se necessário, utilize o dicionário. Aí nós temos mexerica, catraca, apontador de lápis e abóbora. Aí temos roleta, o outro jerimum, o outro lapiseira e o outro bergamota. 10ª e última questão. Aliás, nessa 9ª questão, observe que as palavras do lado direito, do lado esquerdo, elas têm um número. No lado direito tem um quadrinho vazio. Você vai colocar o número da palavra no local correspondente ao seu significado de acordo com a região, tá? Como ela é chamada naquela região. 10º. Complete as frases a seguir com os verbos de enunciação do quadro abaixo. Observe com atenção os sentidos dos verbos de acordo com o contexto. Socorro. Aí você vai colocar o que aí na letra A? Informou, gritaram, explicou, comemorou, pediu ou reclamou. A mãe, a filha, fecha a porta. C. Alguns dinossauros eram herbívoros porque se alimentavam de ervas. O professor. O meteorologista, amanhã o dia será chuvoso. Eu que sofri a falta, o jogador. Eba, o menino ao ganhar o presente. Nesses espaços, em cada espaço desse você vai colocar um verbo de enunciação desse que está dentro do quadro. É bom lembrar que em nenhuma das frases os verbos se repetem. Existem 6 verbos dentro do quadro e nós temos 6 frases. Em cada frase você vai aplicar um verbo desse, certo? De língua portuguesa por hoje é só isso. Mas nós teremos também em educação física uma pesquisa. Vocês vão fazer sobre quais são os benefícios das práticas de atividade física para o bom funcionamento do organismo. Nós estamos estudando um pouco melhor o nosso corpo, a sua utilidade, a utilidade dos órgãos e suas funções. E é muito importante agora a gente saber a relação das atividades físicas para o bom funcionamento do organismo. Desejo a todos uma boa aprendizagem, boa aula, e nos encontraremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Lembrando que a partir das 13 horas, ou seja, 1 da tarde, eu já estarei disponível pelo WhatsApp para a tirada de dúvidas. Um forte abraço e boa aprendizagem a todos. Tchau, tchau. Até mais.